Olá, galerinha do 7º ano, tudo bem com vocês? Prof. Renata Tiroli, bem-vindos à nossa aula 2. Aula que nós vamos colocar a mão na massa, nós vamos colocar a matemática na prática, praticar tudo que nós aprendemos na aula 1, referente a probabilidades. Eu convido a vocês a pegarem o seu LD, lápis, borracha, muita atenção e vem comigo. Vamos praticar então a atividade 2 do nosso LD. 3 moedas serão lançadas. Inicialmente, nós vamos completar o diagrama que representa todas as possibilidades dos resultados do nosso espaço amostral. E depois a gente vai responder as questões. Bom, galerinha, então nós temos aí 3 moedas. Eu já estou colocando para vocês aqui na tela algumas situações. Quando nós lançarmos a primeira moeda, nós temos 2 possibilidades, cara ou coroa. No segundo lançamento, aonde a gente tinha a primeira possibilidade de cara, pode também cair cara ou coroa, mais uma possibilidade. E na moeda lá, na possibilidade de coroa, nós temos que caia cara ou coroa. Portanto, até aí nós temos 4 possibilidades. Agora nós vamos lançar a terceira moeda. Percebam, galerinha, que para cada uma das nossas opções de cara ou coroa, nós obtivemos mais uma opção, cara ou coroa. Então, aí totalizando mais 4 opções. Então, o nosso espaço amostral possui 8 possibilidades ao lançar essas 3 moedas. Vamos lá, vamos responder o item A. Quantos são os resultados possíveis? A prof trouxe o diagrama que nós fizemos na tela anterior. Olha só, galerinha, vamos enumerar? Na primeira moeda, nós temos ali 2 possibilidades, 2 resultados possíveis. No lançamento da segunda moeda, mais 2 resultados possíveis, ou seja, já totalizamos 4. No lançamento da terceira moeda, nós temos mais 4 possibilidades, 4 resultados possíveis. Então, totalizamos 8 resultados possíveis. Belezinha, né? Item B. Sabendo que todas as moedas são honestas, qual é a probabilidade de saírem 3 coroas? É só a gente olhar com atenção ali no diagrama. Olha só, a chance de saírem 3 coroas é 1 em 8, no total de 8 resultados possíveis. Quando nós efetuamos a divisão 1 por 8, nós obtemos 0,125 ou 125 milésimos. A gente trazendo isso para a forma percentual, nós temos 12,5%. Continuando aí, galerinha. Agora, nós vamos, numerando novamente todas as nossas 8 possibilidades, o nosso espaço amostral. Bora lá para a próxima pergunta ainda no item B. Qual a probabilidade de saírem 2 caras e 1 coroa? É só olhar ali no esquema, no nosso diagrama. Olha lá, pessoal, são 3 possibilidades de saírem 2 caras e 1 coroa. Tanto faz a ordem. Em 8 chances, o nosso espaço amostral continua sendo o mesmo, 8. 3 dividido por 8 dá 0,375. 375 milésimos, que nós podemos representar percentualmente 37,5%. Agora, nós vamos para a próxima atividade, atividade 4. Em uma fábrica de parafusos, o controle de qualidade é feito selecionando-se uma amostra de cada lote e verificando quantos desses parafusos desse lote apresentam defeito. Considere 3 lotes de tamanhos diferentes. De cada um, foi selecionada uma amostra aleatoriamente e os resultados estão apresentados na seguinte tabela. Do lote 1, 50 amostras, 2 com defeito. Do lote 2, 60 amostras, 3 com defeito. E do lote 3, 40 amostras, 1 parafuso apenas com defeito. Bora lá, item A. Qual é a probabilidade de se retirar um parafuso da amostra do lote 1 e ele ser defeituoso? Vamos lá então, pessoal? Olha lá, 2 parafusos com defeito no primeiro lote, 2 de 50, de um total de 50 o nosso espaço amostral. Simplificando essa fração, dividindo toda ela por 2, nós obtemos 1/25. Se você dividir 2 por 50 ou 1 por 25, você obtém
4 centésimos, que equivale a 4%. Então, a chance no primeiro lote de retirar um parafuso com defeito corresponde a 4%, um percentual bem baixo. Continuando. Item B. Vamos ao item B, então. Qual é a probabilidade de se retirar um parafuso da amostra do lote 2 e ele não ser defeituoso? Pessoal, nós temos ali 3 parafusos com defeito no lote 2, de um total de 60 parafusos, que foi o espaço amostral. A chance dele não ser defeituoso, dos 60, tirando os 3 com defeito, 57 parafusos foram perfeitos, estão ok. Então, vamos calcular a probabilidade? 57 sobre o total, 60. Se você simplificar dividindo tudo isso por 3, você obtém 19/20. Tanto faz a gente dividir 57 por 60, 19 por 20. Nós vamos obter 0,95 ou 95 centésimos. Falando em percentual, 95%. Quer dizer que a chance da gente tirar do lote 2 um parafuso que não tem defeito é de 95%. Item C. Vamos ao item C agora. Sabendo que o lote 3 tem um total de 10.000 parafusos, qual é o número esperado de parafusos com defeito desse lote? Pessoal, ele tem 10.000 parafusos, a amostra foi de apenas 40. Considerando essa pequena amostra, nós temos um parafuso com defeito no total de 40. Isso corresponde a 2,5%. Porém, a pergunta foi: qual é o número esperado de parafusos com defeito de todo o lote, que corresponde a 10.000 parafusos? Bom, 2,5% corresponde ao percentual de erro de parafusos com defeito. Então, nós vamos calcular 2,5% de 10.000 do total de parafusos desse lote. 2,5% corresponde a 0,025, que dá para a gente multiplicar pelo 10.000 e obtemos aí 250 parafusos. Vamos praticar um pouquinho mais a atividade 6. Em um time de basquete de uma escola, as alturas em centímetros dos 10 atletas estão indicadas no quadro. Temos aí o quadro com as 10 alturas, ok, pessoal? Vamos lá então. Item A é para a gente calcular a média das alturas desses atletas. A gente já estudou cálculo de média, média simples, né? Média aritmética. Basta nós somarmos todos os valores desse conjunto, todas as alturas que estão organizadas nessa tabela, indiferente da ordem, porque na adição a ordem das parcelas não muda o resultado, e dividir pelo total de números, pelo total de valores ou pelo total de alturas que nós somamos, dos 10 atletas. Fazendo isso, pessoal, nós somamos 177 mais 179, mais 184, mais 187, mais 178, que estão ali na primeira linha da nossa tabela, e somamos todos os outros valores também que estão na segunda linha dessa tabela, totalizando 1.810. E nós vamos dividir pelos 10 valores que nós somamos, pela altura dos 10 atletas. 1.810 dividido por 10, corta o zero ou faz a divisão, nós temos 181 centímetros. A média da altura, das alturas dos jogadores, dos atletas, corresponde a 181 centímetros ou 1,81 m. Continuando agora, item B. Escolhendo-se ao acaso um desses atletas, qual é a chance, qual é a probabilidade de que a sua altura esteja acima da média do seu time? Nós calculamos que a média corresponde a 181 centímetros. Se nós observarmos com atenção nessa tabela, a chance de que a gente tenha um atleta ao acaso que tenha uma altura acima da média, maior que 181, corresponde a 4. Olha, nós temos 184, 187, 185 e 182, acima da média, acima de 181 centímetros, num total de 10 possibilidades. 4 sobre 10. Se você simplificar essa fração dividindo tudo por 2, fica com 2/5. 2 dividido por 5 ou 4 dividido por 10 dá 4 décimos ou 40 centésimos, o que corresponde a
40% de chance de que, ao acaso, se a gente retirar um desses atletas, que a sua altura seja acima da média. Item C. Escolhendo se ao acaso um dos atletas, qual é a chance, qual é a probabilidade de ele ser o mais baixo ou o mais alto. A chance de ele ser o mais baixo é uma, a chance dele ser o mais alto é a outra possibilidade. Então, no total, nós temos 2 chances em 10. 2 sobre 10 é a mesma coisa que 0,2, 2 décimos ou 20 centésimos, o que corresponde a 20%. E para a gente fechar esse momento mão na massa, atividade 7. Considere que, quando um percevejo é lançado, ele pode cair sobre uma superfície de 2 maneiras, como ilustra a figura. Galerinha, ele pode cair ou com a ponta para cima ou com a ponta tocando a superfície. Em um experimento, um percevejo foi lançado 200 vezes e os resultados foram os seguintes. Nessas 200 vezes que esse percevejo foi lançado, 90 delas a ponta ficou virada para cima e 110 a ponta ficou tocando a superfície. Vamos lá, vamos ver o que o exercício pede para a gente. Bora lá então. Item A. Usando como base os resultados desse experimento, calcule a probabilidade de a ponta ficar virada para cima e de a ponta ficar tocando a superfície. São 2 probabilidades, 2 eventos diferentes que nós temos que calcular. Primeiro, a gente vai calcular a probabilidade da ponta ficar voltada, virada para cima. Lembrar, probabilidade de um evento, número de resultados favoráveis sobre o número de resultados possíveis. São 90 resultados favoráveis de um total de 200 vezes que o percevejo foi lançado, jogado, ok? Cortando os zeros ou efetuando a simplificação, nós temos 9/20. Dividindo 9 por 20, 0,45 centésimos ou 45%. Quer dizer que desse total de 200 vezes que o percevejo foi jogado, 45% das possibilidades ele cairia com a ponta virada para cima. Agora a gente vai calcular quando a ponta tocou a superfície, que ocorreu em 110 vezes de um total de 200 lançamentos. E aí, cortando os zeros, nós ficamos com 11/20. Efetuando a divisão 11 por 20, nós obtemos 0,55 ou 55%. Atenção, galerinha, as 200 vezes que foi feito esse experimento corresponde ao total, 100%. 45% percevejo ficou voltado para cima e 55% ele ficou com a ponta tocando a superfície. Se a gente somar o 45 mais o 55, totaliza os 100%. Para finalizar essa atividade, a gente vai para o item B. Bastante atenção no item B. Olha só. Ainda com base nos resultados, qual a estimativa do número de vezes que o percevejo cairá com a ponta virada para cima, caso ele seja lançado durante 5.000 vezes? A gente calculou que quando ele foi lançado 200 vezes, a ponta virada para cima correspondeu a 45%. A probabilidade foi de 45%. Agora nós vamos calcular essa probabilidade, esse percentual, sobre o total de 5.000 lançamentos. Vamos lá então? 45% de 5.000, 0,45 vezes 5.000, 2.250 vezes, esse percevejo caiu com a ponta virada para cima. Molezinha, né, galera? Bom, galerinha, então nós estamos finalizando a nossa aula 2. Eu espero que vocês tenham compreendido essas ideias, essas noções de probabilidade. São assuntos que envolvem muita lógica, a gente precisa ler, entender o enunciado. Sempre destaque ali os resultados favoráveis, os resultados possíveis, aí fica bem fácil. Eu desejo para vocês uma excelente semana, uma ótima semana de estudos. Fiquem muito bem, nos vemos na semana que vem. Um grande beijo!